Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome, lads! Estamos de volta! Parece que a gente tava de férias, mas não, estamos de volta depois de uma pausa. Tivemos algumas partidas da FIFA, mas estamos aqui compromissados em trazer o melhor podcast do mundo. Vamos lá então começar a falar sobre os destaques do Melwood Pub, edição de número 9. É isso aí, vamos falar sobre o jogo contra o Everton, vamos pincelar algumas partidas que passaram, a data FIFA, também a situação de mercado ali, algumas especulações mais básicas e também outras notícias aí que estão na pauta. E também vamos ter uma participação do nosso brother Sérgio, que já esteve aqui no Melwood Pub algumas vezes atrás, e ele vai falar sobre a academia, a base do Liverpool, e você não pode perder. Comigo estão aqui os nossos grandes craques que fazem parte sempre do programa. Primeiro, o Milner da equipe, Cledi Cavalcante. Tudo bem, Cledi? De onde tu fala? De Recife, eu sou o Cledi Cavalcante, de volta da intertemporada do Melwood Pub e, já tô sentindo a Champions League se aproximando. Grande. E também temos o nosso mito, Leandric Pédia. Tudo bem contigo, Leandro? De onde tu fala? E aí, galera, estou aqui de novo, falo de Poços de Caldas, Minas Gerais. Queria adiantar aqui o meu sonoro Chupa Mari. E eu já tô vendo o Japão. Japão. Pensando rumo a Tóquio. E o nosso convidado de hoje, ele é o do Merseyside Reds BR, é o Guilherme Sansaloni. Grande prazer em te receber aqui, Guilherme. De onde tu fala? Prazer o meu, Boris. Eu sou de Goiás, Goiânia. Aqui também é muito conhecido como Boca do Inferno, sabe? Nossa. Sensacional. Rapaz, quer dizer que vocês são patrocinados pela Pro Evolution Soccer, não? E essa alfinetada, Eu sei de onde vocês tiraram esse nome aí, cara. Putz, agora que me caiu a ficha. Boa. Chegou a Rio Grande. Porque é longe, né? De Recife para o Rio Grande do Sul. Pois é, passou, tem um teve tempo. que parar no pedágio em Florianópolis ali, mas chegou aqui. Ponte Rio Niterói. Exatamente. Bom, eu sou Maurício Simões, apresentador dessa bagaça, sou de Rio Grande do Sul, e vamos dar sequência com a zoeira. Momento da temporada. Primeiramente, vamos dar aquela breve pincelada nos assuntos prévios ao Merseyside Derby. Por onde quer começar, Leandro Martins? Bem, antes de falar um pouco mais do jogo mais importante, né, o clássico contra o Everton, a gente vai passar aqui um pouco rápido, mas comentando mais por cima, já que a gente teve essa pausa junto com a data FIFA e não tivemos a oportunidade de comentar. Mas realmente vai ser algo básico porque o jogo do Everton é a prioridade de hoje. A gente jogou contra o Burnley e fomos capazes, isso mesmo, torcedor. O Liverpool foi capaz de derrotar um time debaixo da tabela. Sim, foi algo incrível. O Liverpool tomou gol aos 7 minutos com o Barnes e aos 7 minutos de jogo a gente já estava perdendo para o Burnley e Enfield. Então todo mundo já imaginou, não, vai ser mais um daqueles jogos onde o Liverpool vai, ganha de um grande, ganha de um forte e perde para um time que está lá embaixo. Aí aos 45 minutos, 45 mais 1, 46,
o Liverpool, numa jogada, encontrou o gol do Wijnaldum. Foi pro intervalo empatando o jogo. Então aquilo ali já estava trazendo novos ares. No segundo tempo a gente conseguiu um gol muito bonito, um chute de longe do Henry Kane e conseguimos o gol aos 61 e vencemos. E foi, assim, depois de muito tempo, uma vitória contra um pequeno que deu para permanecer na luta pela Champions League. Olha, esse jogo contra o Burnley, né? Eu tinha acompanhado também. Aí você tem a sensação do que o torcedor sente na hora, né? Você é torcedor, você não é possível, por mais que você tenha um pouquinho de clareza nas ideias, você realmente pensa do mesmo jeito. Você toma aquele gol do Barnes, nossa senhora, lá vem outro jogo difícil. E não foi um jogo até de bem jogado pelo Liverpool de uma maneira geral, mas a gente conseguiu a virada. Até eu vi alguém comentando que o gol do Kane, eu acho que disseram que era um passe que ele deu errado pro gol, entendeu? Mas a galera tem pegado muito no pé dele, né? Porque realmente a gente já até destacou aqui várias vezes que ele não estava no seu melhor, né? Ele não estava contribuindo nas partidas. E nessa partida, né? Não sei se muito pela ausência do Henderson, ele tomou um pouquinho de responsabilidade para si e fez um jogo assim. Foi um jogo bom. Não só o gol. Ele é o tipo de jogador que ele tenta fazer muita coisa que ele não consegue. Aí quando ele não consegue, a torcida meio que crucifica ele. E quando ele consegue, ele é idolatrado. Aí é um trem engraçado. Muitas vezes quando ele consegue, alguém fala, ele não fez mais do que a obrigação dele. É, por isso. Isso é tão chato, né, cara? O cara não é porque o cara é pago pra fazer aquilo que ele vai conseguir sempre fazer aquilo. Pô, às vezes não é a característica dele. Como o Guilherme disse, ele tá tentando muitas vezes fazer coisas que não é o forte dele. Porque você não pode dizer outra coisa que ele é preguiçoso, ele é corpo mole, não. Ele é um cara esforçado demais. Só que, às vezes falta ele fazer o simples, né? Talvez se ele fizesse o simples, o toque mais seguro, em vez de tentar aquela infiltração, aquele toque mais profundo. Essa frase num contexto errado fica difícil, mas eu acredito que ele fez um bom jogo contra o Burnley, sim, e foi início de uma sequência boa aqui. Nesses 3 jogos que a gente vai falar agora, desde o último Mel do Pub, ele jogou nos 3 e fez boas atuações. Só pra lembrar também, antes que o Maurício fale alguma coisa sobre isso, nessa partida a gente tinha um desfalque do Firmino. O Firmino estava machucado. E o Origi assumiu a posição ali no ataque do Liverpool. E o Origi foi o jogador que deu o passe pro chute do Henry Kane. Então, assim, a gente sabe que o Firmino tem uma composição tática muito, muito importante no Liverpool. Mas a saída dele, a entrada do Origi, o Origi não deixou isso a desejar. Ele conseguiu fazer o papel dele bem e ainda saiu com uma assistência. Então acho que deu tudo certo no nosso ataque. Eu acho o Origi um jogador assim muito útil. Quer dizer assim, que ele é nenhum craque, nenhum gênio, mas ele sempre ajuda quando tá em campo. Difícil você ver uma partida que o Origi não tá ativo no jogo, sabe? Não tá tentando, né? Não tá tentando, realmente. Ele é um jogador útil, um jogador esforçado. Eu acho que quando você tem uma limitação técnica, ou realmente você é muito novo, você tem coisas a desenvolver, o empenho é importante. Isso você vê no Arnold também, que o Arnold é muito novo, dá umas garoteadas de vez em quando, mas ele corre atrás, ele é esforçado. É isso que a gente precisa. Não precisa de jogadores tipo Sturridge, que tá fazendo corpo mole, e é claro que ele tá fazendo corpo mole, que olhar pra ele dá preguiça. Mas o Origi, poxa, útil pra caramba. Antes de você ser um jogador world class, como eu sempre falo, é muito importante que você seja um jogador capaz de fazer o simples, de ser esforçado no básico. Às vezes você não precisa de jogadas especiais para ganhar uma partida. Realmente é construção de passe puro e simples. Uma hora você acha o espaço e bate pro gol. Você não precisa driblar 5, dar 3 chapéus. Pô, faz o simples. Sim, é muito fácil. O Kane tem feito mais o simples nos últimos jogos e tem refletido nas boas atuações dele. Até o posicionamento dele em campo tem refletido isso aí.
Hoje, no dia que estamos gravando, no jogo contra o Everton, ele foi adiantado para que o Lucas fosse o primeiro volante, o primeiro homem de meio de campo. Mas ali o Kahn não foi mal, foi incrivelmente bem nessa posição. Ele tá numa fase muito boa e que eu acho que ele vai garantir a titularidade dele. Com o Lallana fora por um mês e com a provável volta do Henderson, o Kahn vai ficar nessa posição mesmo. E só para ilustrar, esse jogo com o Burnley realmente foi muito importante ter vencido um time da parte de baixo da tabela, porque dá confiança para a equipe e já dá um sinal de alerta para quando for enfrentar esse tipo de adversário, já está preparado para poder entrar rachando ou então ter um poder de reação. O time mostrou um poder de reação contra o Burnley e eu gostei do Kahn, foi a primeira boa partida dele e aí a regularidade dele só foi aumentando. E lembrando também que nessa partida contra o Burnley, a gente tinha um jogador no Burnley, um tanto curioso para jogar em Anfield. Era uma partida em Anfield onde o Arfield estava jogando. Mas bom, aqui a gente vai passar aqui rapidamente. A gente até falou muito do Burnley. Vou passar rapidamente pro jogo contra o Manchester City. E aí, o que vocês acharam do contra o Manchester City? O empate fora de casa contra o Manchester City, a gente teve uma chance clara de sair com a vitória com o Lallana, que o Lallana furou, mas o City também teve chances claras de sair com a vitória. O Agüero acabou perdendo o gol feito, que geralmente ele não perde, e acabou que ficou igual para os dois lados, 1-1, e a gente saiu de lá com um ponto. Gol do Milner de pênalti é o que não falta pro Liverpool, né? Isso é verdade. E lembrando também que o Milner continua, né? Continua com aquela boa e velha mandinga. Todos os jogos que o Milner faz gol, a sua equipe não perde. Mas pronto, precisam acrescentar alguma coisa ou a gente já pode ir pro Everton? Eu não vi o jogo, eu não tenho tanto a acrescentar, apenas que o resultado em si, por ter sido fora de casa, foi um resultado razoavelmente bom. Ainda que o contexto possa não ter sido dos melhores, de ter saído na frente, ter cedido empate, ter perdido gols, o City também perdeu gol e ficou elas por elas o resultado. Não, eu acho que nisso, em questão de perder gols, óbvio que o nosso gol perdido ele era mais feito, mas o City perdeu muito mais gols do que o Liverpool. Teve um nervosismo, eu senti um nervosismo no City que sempre era... os jogadores que pegavam a bola, eles sempre queriam resolver. O que levava mais perigo pro Liverpool, na minha opinião, era o Davi Silva. Mas sempre quando o Davi Silva pegava a bola, ele tentava resolver sozinho. Ele tinha uma facilidade de passar pela nossa defesa, mas ele sempre passava e já queria chutar. Ele passava do Klavan e queria chutar, porque a defesa era Klein, Matip, Klavan e Milner. Ele passava e já queria chutar, e geralmente ele chutava para fora. Ou ele perdia uma jogada melhor de passar para um companheiro que estava mais próximo e acabava perdendo a jogada. Rapaz, é engraçado porque eu acompanho os comentários, sabe? Porque eu realmente é para ter chance de interação e tal, ver o que os torcedores estão pensando. Porque parece que uma chance nossa que a gente perdeu, no caso foi o chute do Lallana, aquela infelicidade, eu não consigo ter raiva do Lallana. Se tornou um jogadorzaço aqui no Liverpool. É o motor do time. Pô, se o Lallana não corre, ninguém mais corre no time, cara. É incrível. O Lallana é muito bom jogador. E finalmente se encontrou sob o comando de Jürgen Klopp, né? Com o Rodgers estava bem chumbregola. Mas a questão é o seguinte, que o pessoal fez muito aquela caça bruxa porque ele perdeu um gol, mas esqueceu-se que pelo panorama da partida, o City podia ter ganho de goleada. Porque eu vi que o City criou chances mais claras, né, pela quantidade de chances mais claras de perigo, que eles podiam realmente também ter saído com um resultado favorável. Não estou dizendo que a gente jogou mal, a gente jogou bem, o City jogou bem também, jogando em casa, e eu acho que não só foi um resultado justo, como foi um resultado bom pra gente, porque a gente conseguiu pontos importantes, não deixou um candidato direto pela vaga na Champions disparar. A gente manteve ele perto, esperando por um vacilo dele, que pode vir agora no jogo contra o Arsenal. Um empate também seria perfeito. E aí a gente segue firme e segue vivo na briga. Sim. Sobre o City, antes que o Maurício complete, lembrando também que é natural que o time da casa ataque. Completamente natural. Natural. O time da casa que é o resultado. É muito natural. Não tem outra. Empurrado pela torcida, né? O time da casa sempre tem a iniciativa do jogo. Tirando a parte da torcida, porque eu acho que o City não tem. Mas o resto, tudo bem.
Os únicos torcedores do City são os irmãos Gallagher. Rapaz, deixa eu contar um negócio aqui. Porque tem uma vez que eu tava, na época do blog ainda, eu tava discutindo com o pessoal do Manchester City Brasil no Twitter, né? E eles, pô, eu moro na Inglaterra, eu sei mais que você, né? Aquela, como é o nomezinho que a gente dá? Aquela prepotência toda, né? Aí se. A arrogância de. Eu moro em Londres, eu moro em Manchester, eu moro em Liverpool. Eu sei mais que você. É exatamente isso. Aí teve ele com aquela arrogância toda em cima de um pedestal, né? E teve uma hora que ele disse: assistir jogo em Etihad é muito mais confortável que no Anfield. Você com certeza que é confortável. Sobra cadeira, o cara assiste deitado em 3 cadeiras de cima. Se o cara pular nas fileiras descendo, ele não vai bater em ninguém. É a única torcida da Inglaterra que eu vi, assim, primeira divisão, que não foi assistir o jogo no Boxing Day porque estavam fazendo compras. Você vê o nível de torcida que é. É incrível isso, né? É um momento, assim, tradicionalíssimo na história do futebol inglês, e uma torcida tão comprometida com o time que não tá nem aí. Exatamente. Guilherme, tem alguma coisa a acrescentar? Não, tudo que eu falar sobre o Manchester City já falei. Antes de passar pro jogo com o Everton, acho que é importante a gente também pincelar a data FIFA, que passou aí, tivemos aí os 2 jogos da Inglaterra, um amistoso e outro pelas eliminatórias, e o Lallana saiu lesionado. Ele vai ficar fora até o mês de abril inteiro, na verdade, vai ser desfalque para várias partidas, e já fica aquela coisa, torcedor lamentando, botando todo tipo de praga pra data FIFA, xingando pra lá e pra cá, exalando seu ódio pela data FIFA, mas acontece. A probabilidade de dar uma lesão é exatamente a mesma de um jogo normal. A questão é a quantidade de vezes que acontece lesão em data FIFA. É incrível como se alastra a quantidade, não a probabilidade. A probabilidade é exatamente a mesma. Mas enfim, de um lado teve ali os brasileiros jogando bem, Coutinho, Firmino, Coutinho voltando à forma, jogando muito bem pela seleção brasileira, Lallana jogando bem, aliás, Lallana lesionado, melhor dizendo. Mas o que vocês têm a dizer sobre a data FIFA antes de irmos para o prato principal? Sim, a data FIFA ela sempre bate fundo no coração, né? Ela sempre machuca. Por mais que a probabilidade de acontecer é a mesma, tipo, sempre tem chance. Eu tô treinando, eu me machuco. Eu tô treinando na seleção, eu me machuco. É a mesma chance. Se você for analisar isso, como o Maurício falou, é igual. Mas a frequência com que os nossos jogadores se machucam por suas seleções é que é o problema. A gente tem sempre um ou outro desfalque. Assim, eu nem conto jogadores que já são de vidro, tipo Sturridge, porque a gente sabe que se ele for comprar pão, ele já pode se machucar. Mas a gente sofre muito com jogadores sendo lesionados. Eu acredito que a lesão do Lallana é culpa do Giggs. Mas por que é culpa do Giggs? É porque assim que o Giggs falou que o Lallana era o melhor jogador inglês em atividade, se machucou. Agora expliquem essa, Deus. Porque isso aconteceu. Estava na transmissão e o Giggs solta uma pérola dizendo que o Lallana é um jogador incrível, o melhor inglês em atividade hoje, e isso aqui rasgando elogios. Aí o Lallana se machuca e tá fora por um mês. Deu aquela zicada. De leve. Zicou, né? Ainda mais quem ele é, né? Mas eu acho que, assim, encerrando o que eu tenho a dizer sobre data FIFA, eu acho que é uma infelicidade a respeito da lesão. Sobre os brasileiros que jogaram, o Coutinho foi bem, muito bem. O Firmino fez aquele jogo básico dele de ser mais tático, de puxar a marcação. Acho que os brasileiros não estão muito acostumados com isso e podem até dizer que não viram o Firmino fazer nada, mas o que o Firmino foi muito fora das câmeras, digamos assim, do que pegar a bola, driblar todo mundo e fazer um gol, tipo o Neymar no jogo do Brasil. Mas não penso que o Firmino é o cara que puxa a marcação para que os zagueiros fiquem atrapalhados, e quando eles percebem, o Neymar já tá em cima. Então tem coisas que é mais a cara do Coutinho e tem coisas que é mais o Firmino. O Firmino é mais para atrair a marcação, liberar um espaço pro outro jogador, o jogador que vem de trás, pegar a bola e conseguir fazer alguma coisa com
com um ângulo de visão melhor, ou seja para tocar, seja para chutar, seja para surpreender o goleiro. E o Coutinho pegar a bola, cortar para o lado e chutar. É o Robin brasileiro. Então acho que isso, tantos outros convocados, entre todos os outros convocados, acho que o de maior destaque é a volta do Coutinho. Não a volta dele para a seleção, a volta dele mesmo. Porque o jogo dele pela seleção, o jogo dele contra o Everton, mostrou que ele voltou daquilo que ele estava tendo. Porque pós-lesão ele estava muito mal. Estava errando e ele estava irritado com ele mesmo. E o jogo da seleção já ajudou a trazer um pouco mais, porque ele acertou. Eu acho que por ter acertado na seleção, ele já mostrou que conseguiria chutar a zica e voltar pro Liverpool bem novamente. Perfeito, Tite. Perfeito. E é engraçado você falar que o brasileiro gosta muito da firula, né? Gosta daquele cara que dribla 5 e marca o gol, no caso do Neymar, né? Não tô aqui para criticar Neymar, não. Neymar realmente lidera essa seleção brasileira e eu acho que agora tá dando esperança. O melhor do mundo. Né? Inclusive o Neymar elogiou o Liverpool, né? Aí começaram a falar, contrata ele, Liverpool. Mas ele elogiou baratinho, a bagatela. Assim, a bagatela fora aquilo que vai ser escondido pelo pai dele, né? Exatamente. Mas então, aí você tem o brasileiro firula da parada e esquece que existem outros papéis no campo, outras funções que são puramente táticas, puramente que são determinadas pelo técnico, e o Tite vem fazendo isso muito bem. E essa posição é o Firmino. Aí Firmino perde um gol, né? Deixa de fazer um gol lá na seleção, aí começa o caça às bruxas, né? Ah, meu Deus, Firmino é muito ruim, Firmino não jogou, mas pô, você vê Firmino, cara, assim como no Liverpool, o campo de ataque inteiro. Uma hora você vê ele na direita, uma hora ele vê ele na esquerda, ele pelo centro, ele volta pra buscar. Ele é um cara muito articulado, puxa a marcação, né? Contribui ali nos passes. Então, eu acredito que o Firmino foi bem certo? Não foi um jogo vistoso de um Coutinho, né? Mas Firmino foi muito bem na seleção, tanto que, mesmo perdendo um gol, ele foi jogar o jogo seguinte. Foi escalado titular e jogou praticamente a partida inteira. Eu acho que o maior dizem que o Tite conversa muito com o Klopp, né? Ele fala muito com o Klopp a respeito dos jogadores e de como eles e tal. E ele usou novamente, né? Se fosse só uma questão de perder um gol, porque acontece muito na seleção. Você perde um gol feito, você já não é convocado mais. Se fosse só uma questão disso, ele não voltaria pro jogo. Essa atitude revela um amadorismo da coisa. E você vê, Tite conversa com o Klopp, Tite procura saber como utilizar as peças que ele tem. Aí você faz um paralelo com outro técnico que a gente teve, um tal de Dunga, que diz que o Liverpool, como todo time inglês, joga no 4-4-2. É um gênio da bola. Caramba. Perdão do termo aqui, mas puta que me pariu, foda. Mas é incrível mesmo, né? Você é técnico da seleção do seu país, você vai falar, você enche a boca. Não, como todo time inglês joga tal. Você já tá dizendo que todo time inglês. Quantos times tem na Inglaterra? Porque não é todo time da Premier League, não. Todo time inglês. Então tem todas as divisões jogam igual. Exato. Todo mundo joga no 4-4-2. Vê que campeonato merda. Não sei como é o melhor do mundo. De interior, ele tá achando que é de interior. É claro que ele não assiste, cara. Ele nem se presta a assistir um jogo dos brasileiros jogando na Europa. Você quer tomar chimarrão, se é que ele toma chimarrão, e ver o jogo do Inter, e olha lá. Você é gaúcho, não toma chimarrão, então ele é poser. Olha os estereótipos aí. É assim. É chimarrão, é queijo, é dupla sertaneja. Frevo. É sempre assim. Tava faltando daqui. Mas vamos dar um destaque também. E o Woodburn foi convocado pela primeira vez. Harry Wilson chegou lá. E os dois estavam representando a seleção principal do país de Gales. É um orgulho e mostra um reflexo da base que eu acredito que o Sérgio vai falar. Isso aí. Mais na frente, não é isso? Guilherme, então, o que tu tem a dizer sobre essa data FIFA? Assim, pela seleção brasileira, né, jogaram tanto o Coutinho quanto o Firmino. A atuação do Firmino eu achei até, assim, regular. Achei muito normal, o Firmino mesmo. Mas o Coutinho, eu achei ele um pouco diferenciado, porque quando ele voltou da lesão,
ele não voltou ele voltou meio que sem confiança. E com esses 2 jogos da seleção brasileira, ele recuperou essa confiança. Deu pra ver isso nos 2 jogos da seleção e no jogo de hoje contra o Everton. Bueno, já que passamos a régua nesses temas, é hora de falar do prato principal, o jogo contra a equipe do Everton. Jogaço da parte do Liverpool. Apesar de um pouco ríspida a atuação do Everton, de ter chegado que nem time argentino em Libertadores, só dando bico na canela e azar, a gente jogou bem pra caramba, até 3-1, apesar dos pesares ali de ter tomado um gol de bola aérea e da lesão no Mané. Foi um jogo muito bom do Liverpool. O time teve uma dinâmica muito interessante, o Coutinho estava realmente numa de suas melhores formas, o Origi entrou e fez bem seu papel, o Firmino taticamente sempre muito importante, Matip espetacular. A mesma coisa sobre o Lucas, Kahn também, nem o que falar sobre o Kahn. O time hoje estava encapetado. O que vocês têm a falar, Leandro? Tu que gosta de começar a dar fazer um panorama geral com a escalação, por favor. O Liverpool entrou em campo com o Mignolet, Klein, Matip, Lovren e Milner formando a zaga. O Lovren fez uma partida muito boa de alguém que estava muito tempo lesionado e voltou, conseguiu fazer uma partida boa, estava ganhando ritmo no Sub-23, voltou e não deixou a desejar. Inclusive no gol do Everton, ele até salvou o que seria o gol do Lukaku e acabou sendo o gol do Pennington, o jovem lá que estava fazendo o primeiro jogo da Premier League, primeiro Merseyside Derby, primeiro gol pelo Everton. Então deve ter sido uma alegria imensa para ele, só que não, né? No meio de campo a gente teve Kahn, Leiva e o Wijnaldum. O Leiva, ele ficou um pouco mais recuado. O Leiva tem mais esse talento, algo semelhante ao Henderson, de ficar mais próximo dos zagueiros e distribuir mais a bola. O Kahn e o Wijnaldum, eles fizeram um revezamento para ver quem assumiria a posição do Lallana. Por hora o Wijnaldum estava mais fazendo isso, por hora o Kahn fazia mais, mas o Kahn foi o cara, foi aparentemente o responsável por isso. Ele foi o cara que fazia aquela chegada mais no ataque, chegar mais na área. O nosso ataque ficou com o trio mais importante, que foi Coutinho, Firmino e Mané. E eu acho que os 3 fizeram uma ótima partida e merecem parabéns pela partida de hoje. E, inclusive, ironicamente, os 3 começaram jogando e os 3 não terminaram a partida antes, porque todos foram substituídos. E aí eu já deixo aqui para vocês sobre a mudança do Klopp de substituição. Não por conta de lesão, mas por usar as substituições, seja porque o jogador está cansado, ou seja mais porque quer mudar um pouco a tática do jogo. O que vocês acharam da partida e sobre o Klopp e o pensamento dele de substituir? Coisa que muitos reclamam. Assim, você falou aí do trio de ataque do Liverpool, Coutinho, Firmino, Mané. O Firmino, normal, nesses últimos 10 jogos, inclusive pela seleção, tá normal. Agora o Coutinho e o Firmino, o Coutinho e o Mané, eles jogaram muito hoje, muito mesmo. Pra mim, os dois melhores jogadores da partida, mas eu acho que eu dou mais crédito pro Coutinho, que ele armou muito a jogada, ele recuperou aquela confiança, igual eu falei uns minutos atrás. E assim, o time inteiro jogou bem, o time inteiro mesmo. Mas só tem uma coisa que hoje eu não gosto do time do Liverpool, que pra mim tá atrapalhando um pouco o rendimento do time. O Milner na lateral. Tipo, eu gosto muito dele, ele é muito habilidoso, ele é muito técnico, só que ele é lento, ele é grande. O estilo de jogo do Liverpool é um jogo rápido, um jogo pressionado. E o Milner, pra mim, ele meio que estraga essa ideia do jogo do Liverpool. Rapaz. Nossa, antes do que o Edi falar, deixa eu passar aqui os números do Coutinho na partida, já que o Guilherme estava mencionando ele em especial. Ó, ele tem 100% de acerto em chute. Ah, mas quanto chute ele deu? 20? Não, ele deu 2 chutes, mas ele acertou 100% do chute. Um foi uma defesa do Hubbles, que inclusive ia ser um grande golaço, e o outro realmente foi um golaço. Ele teve 6 roubadas de bola, teve 2 chances criadas, que foram nos 2 chutes, deu uma assistência e fez um gol. Vai lá, Cleide. Rapaz,
Eu já fico logo nervoso quando o cara fala do Milner na minha frente, mas brincadeira. Mas eu acho que até a gente comentou aqui que o Milner na lateral esquerda, por mais que ele realmente carrega o piano, se botar ele no gol ele joga, mas eu acho que nessa dinâmica do time, se o Milner jogasse no meio campo, ao invés de estar jogando naquela posição, eu acho que poderia dar uma dinâmica até diferenciada nesse time da gente, né? Eu acho que ele contribuiria mais, mas eu não acho ruim assim no contexto geral o Milner na lateral esquerda, né? Tá certo que não é a dele, mas ele tá fazendo o melhor possível. E tem partidas que ele faz a diferença na lateral esquerda. Porque ele corre, ele dá para ele não tem bola perdida. Então, eu acho que o Milner podia ser usado em outras funções, mas dado a aposta do Klopp ali naquela posição, ele tá, num contexto geral, tá saindo muito bem, né? Apesar de não ser de ofício. Ainda assim, eu prefiro um lateral esquerdo de ofício, mesmo que não seja. Mas o Moreno é o único que a gente tem e pelo visto não tá agradando o treinador, né? Então, é a vida que segue. Mas, então, sobre essa partida... Você tava falando do Milner trocar de posição e você mencionou o Moreno. O que eu vou falar agora, vocês vão querer, assim, me matar, sabe? Mas o Moreno... Qualquer coisa, desconecta ele aí, né? Já tô preparado, pode mandar. O Moreno ele é muito ruim defensivamente, ele não funciona de lateral. Só que ele é muito ofensivo, ele é rápido. Eu acho que na pré-temporada o Klopp podia testar ele na ponta ou no meio algumas vezes pra ver como é que ele ia. Sim, acho que concordo. tem mais utilidade. Eu acho que ele já jogou. Eu acho que ele já jogou assim, porque tem vezes que ele substituiu o Coutinho, né? Eu acho que ele é realmente bom ofensivamente, ele é bem afoito, inclusive. Eu acho que ele jogando como um ala, até mesmo um ponta, é algo que possa se fazer teste na pré-temporada, se for do interesse do Klopp, que ele permaneça no elenco para a próxima temporada. Exatamente. Assim, eu acho que sim. O Klopp, ele demonstra ter o controle de quem sabe aonde joga. Fulano joga aqui, fulano pode jogar aqui. E eu acredito que eu sempre defendi que o Moreno poderia ser um winger e ele nunca nasceu para ser lateral. Porque lateral necessita de ter uma capacidade defensiva que o Moreno não encontrou ainda na carreira. Mas sobre ele ser testado, eu acredito que, fora esses momentos que ele entrou, e ele entrou até bem como ala, no lugar do Coutinho, fora esses momentos, eu acho que o Klopp usa ele, sim, nos treinamentos como ala, para testar até onde ele vai. E eu confio nisso no treinador, seja de qualquer time. Se o treinador acredita, treina com ele, acha que ele não pode ser naquela posição, não pode jogar naquela posição, eu dou um voto de confiança pro treinador. Sobre o Milner, eu acho que o Milner pode jogar em qualquer posição. E o Milner é titular absoluto. Eu acho que do Liverpool, mais titular o Milner. Porque o Milner não faz corpo mole. O Milner, ele apanha, abaixa a cabeça, ele não arruma confusão. Ele tá apanhando, ele pega a bola, vai bater a falta. Ele tá apanhando na lateral, ele pega a bola, cobra o lateral. Ele não reclama. Ele não dá trabalho algum. O Milner não recebe cartão amarelo por estar reclamando com o árbitro. O Milner faz uma falta, se ele recebe um cartão, ele não recebe. Ele faz a falta que tem que fazer. Né? Ele sabe o que ele tá fazendo. E ele traz uma calma que a gente precisa muito nisso. A gente tem jogadores jovens, mas a gente tem jogadores mais experientes. Hoje a gente tem o Lucas Leiva, que é mais experiente. Ele, inclusive, foi o jogador que mais cortes de bola na partida, que ele deu 9. Inclusive, um jogador do Liverpool, isso vale aqui até como motivo para dar aquela cutucada no adversário, e os torcedores riem a respeito. O nosso querido vizinho Lukaku, ele completou a mesma quantidade de roubadas de bola no jogo que o nosso querido Simon Mignolet. Ambos roubaram a bola uma vez. Então dá pra ver como foi a nossa defesa hoje. Sensacional. Assim, cara, só vou dar uma complementada com relação a posicionamento aqui ali. O Milner na lateral, ele tem realmente carregado o piano e até sido até um pouco sobrecarregado na questão defensiva. Mas, bom, eu vou lá.
Se a gente colocasse, por exemplo, o Joey Gomes na lateral esquerda, talvez o Klopp não queira ele de lateral, queira ele como zagueiro, mas o Joey Gomes poderia ser uma opção para lateral esquerda, para em vez de uma necessidade o Milner ser avançado por meio de campo. Aí, ok. Mas o que eu queria destacar de fato era a entrada do Alexander-Arnold no meio de campo. E ele jogou muito bem. Muito bem. O garoto tem jeito para jogar bola, tanto de lateral quanto meio campo. E é uma descoberta excepcional. E ele é magro, sabe? Às vezes parece um pouquinho desengonçado, mas ele joga muita bola. É uma das melhores promessas que a gente tem nos últimos anos vindo da nossa base. Eu gosto muito de ver o Arnold jogar. O Arnold deu 2 chutes pro gol, sabe? Os 2 foram defendidos pelo goleiro do Everton. E eu gostei demais, eu gosto demais dele. Eu quero vê-lo mais na equipe, junto com o Harry Wilson. Mostrou personalidade, né? Não abaixou a cabeça. Bastante, cara. Ele quase fez um golaço, inclusive. Eu fiquei muito empolgado com a atuação dele. Já estava empolgado com o jogo e a entrada dele só fez acrescentar. Eu queria dar um destaque aqui, um destaque até um pouquinho preocupante, que a gente tem muita coisa boa para destacar dessa partida, que nós jogamos muito bem no individual e no coletivo. A gente tem a volta do Coutinho, né? O Coutinho finalmente encontrou a sua forma, né? Depois da lesão que teve, estava voltando aos poucos, mas nessa última fase de seleção brasileira e o jogo de hoje consolidou isso. E temos o velho Coutinho de volta. Nesse contexto todo, o que me preocupa ainda é a bola aérea. Eu acho que vocês viram o gol do Everton foi uma falha. Uma falha até um tanto grotesca. Falha de posicionamento, né? Uma falha um tanto grotesca. E a questão é isso, é muito posicionamento. Não é nem que não tem gente que não sabe cabecear, porque o Lovren é alto, o Matip é alto, né? E não vai também de qualidade do zagueiro também. Vai de posicionamento. É questão de treino. Poderia ser um poste ali. Se o poste tivesse bem posicionado, ele teria impedido o gol. Exatamente. É aquela questão, tá ligado? Você não tem mais um Jamie Carragher que na hora de formar o posicionamento, ele puxava pelo braço, sabe? Você fica aqui, sabe? Eu senti falta disso. Isso é um problema sério. Aquela gritaria, né? De puxar o cara, de chacoalhar ele e mostrar. Você fica aqui. Se o cara sai da posição, pega de novo e traz. Não, aqui. Exatamente. Eu não sei como é os treinos defensivos do Liverpool, mas posicionamento peca muito ainda. E quando a gente pegar um time que for realmente focado em bola aérea, porque o Everton é bem misto, né? Joga muito com a bola no chão, mas você pegar um time de um Tony Foles da vida... Sem técnica, tipo o Manchester United. Sem técnica, que só tem um cara alto, cabeludo, né? A gente passa sofrimento. E aquele negócio, como você disse, não é qualidade de zagueiro, não é altura, nada disso. É posicionamento. É você saber a sua posição e agir na hora certa. Então, tanto que muito isso, o Futbolton prejudica a nossa defesa. O Futbolton. Futbolton, famosíssimo Futbolton. O Bolton tá na 17ª divisão hoje em dia? Como é que tá? O Bolton tá na terceira. Eu já respondo onde é que o Bolton tá. Tá na terceira divisão. Tá na terceira mesmo? Pra onde vai o Blackburn? Exatamente, terceira. Saudades, Blackburn. Eu tô com saudades do Nottingham Forest. Mas... tem que voltar, né? Mas eles estão com risco. Tem mais história que o City. Pra terceira. Tem mais história que o City. Bem exatamente, perfeito. O Brian Clough, grande mito do futebol, levou também o Derby a uma semifinal de Champions League, o Derby County. Exatamente. Voltando aqui sobre o posicionamento da zaga, a gente vem com erros de posicionamento já, não é essa temporada, temporada passada, desde a temporada retrasada, não, isso é uns 10 anos já. Então já, a partir do momento que Ripia e Carragher já foram ficando velhos e já foram perdendo um pouco o gás, isso já começou a sobrar, porque no tempo dele já tinha isso também, erro de posicionamento, porque por mais que o Carragher fala pra ficar, não quer dizer que fulano vai ficar, por mais que ele puxe e diga fica aqui, não quer dizer que ele vai ficar, ele acaba saindo dali. E olha que você tinha uma zaga com Carragher e Ripia, os dois eram duas lideranças, eram justamente nossa dupla de zagueiros, era realmente pessoas
pessoas que tinham a liderança sobre o grupo. Então, se já desse tem problemas, imagina agora, né? Eu creio que o problema nisso tá no treinamento. Sim, a gente vai dar um tempo pro Klopp, porque o Klopp vai querer resolver isso. Não é possível, todo jogo uma bola na área vai tomar gol. Ele vai querer resolver, porque não tem como tomar gol do mesmo jeito, não importa. Dizem que não, traz um zagueiro bom, alto, pá. Não, isso não vai resolver. A gente, onde o Liverpool teve que encher, a questão não é o zagueiro ser alto. A questão não é ser altão e isso vai resolver. Não, a questão é posicionamento. Se você é pequeno, mas se posiciona muito bem, você vai conseguir tirar vantagem do grandão, porque você vai estar sempre um passo na frente dele. Aí é o problema, a nossa defesa ela não sabe se posicionar. Eles se perdem muito nisso. E se perdendo muito nisso, porque ó, hoje, o Lovren tava lá, mas o Matip tava onde? O Matip já tava um pouco mais pro lado. O Lovren poderia ter saído, mas o Lovren, ele passou a impressão, pelo menos pra mim, que ele imaginava que o Matip ia na bola. Mas aí o Matip não foi na bola porque pensava que o Lovren ia na bola. Então falta um pouco de confiança. Então, tipo, poderia falar pro Matip, você fica aqui, se a bola vir nesse quadrado, você vai nela. Eu fico aqui, se a bola vir aqui, eu vou nela. E se a bola não for nem aqui, a gente improvisa na hora, mas a gente não pode perder posição para abrir espaço e eles marcarem. Tanto que, como eu falei, o Lovren acabou não indo na bola, o Matip também não, e o Lukaku pegou ela. Quando o Lukaku pegou para fazer, o Lovren conseguiu impedir que ele fizesse o gol. Mas aí ali atrás já tava faltando alguém para poder impedir que o Penton fizesse o gol. Aí complica também, né? Então, de todo mundo. O nosso erro defensivo, ele começa desde o ataque também. Ele vem desde da bola perdida no ataque até a recomposição de todo mundo saber onde tem que ficar para poder roubar a bola. Às vezes a gente acerta e muitas vezes a gente não consegue impedir isso. Pois é. Mais alguma coisa a acrescentar a respeito do jogo? Até a questão do Mané. Bem, o Mané deixou a gente um pouco triste, né? O fato do árbitro ter dado muito chute junto com o Everton, porque o Everton não estava impedindo. Se não está impedindo, ele está apoiando. Então, o Everton bateu muito. Então, o Everton tinha desfalques e nos desfalques que o Everton tinha, ele acabou encontrando um jogo mais duro. Sim, eu não quero também dizer, nossa, ganhou, mas ainda está fazendo drama, dizendo que foi agredido. Mas a jogada do Barkley no Lovren foi totalmente desproporcional ao momento. Então não era o fim do mundo o árbitro ter dado um vermelho ali. Inclusive era muito claro que ele poderia dar um vermelho. Ele que escolheu não fazer. E o Barkley bateu pra caramba depois. Então, e aparentemente o Everton estava procurando o joelho esquerdo dos nossos jogadores. Porque a pancada no Mané, que tirou ele da partida, foi no joelho esquerdo. E depois tivemos outra pancada no Henrique, e também foi no joelho esquerdo. Mas, inclusive, o Klopp ficou bastante preocupado assim que o Khan caiu, porque já tinha tirado o Mané por lesão. Aí você perde o Mané, que assim, é o principal escape do time. O time tá sem criatividade, toca no Mané. O Mané tenta fazer alguma coisa. A mesma coisa com o Coutinho. Mas o Mané é o jogador de velocidade e finalização. E já tinha... Pode falar. O Everton, ele bateu muito ali, tipo, o tempo inteiro, os jogadores iam lá e simplesmente quebrava qualquer jogador que ia pela frente, tava com a bola no pé. Isso aconteceu com o Mané, que lesionou, isso aconteceu com o Khan, que ficou lá caído um tempo, isso aconteceu com o Lovren, que quase quebrou o tornozelo. Na minha cabeça, os jogadores do Everton meio que pensavam assim, nossa, a gente não vai ganhar deles, vamos pelo menos dar um desfalque assim, né, porque tipo... só chora, né? Só dá vontade de chorar e chorar, né? Lembrando que o mesmo Everton já prejudicou o Liverpool antes, né? Lance... O Funes Mori. Eu lembro desse lance. O Funes Mori criminal, atacou o Origi. O Origi tava em grande fase. Sim, a melhor fase dele, a gente acabou perdendo ele no momento. Exato, eu também concordo. Acho que era a melhor fase dele. E até então tava indo muito bem. E acabou tendo que se lesionar por uma imprudência e pro Funes Mori não aconteceu nada. Pra ele tudo ok. É complicado, né? Aquele jogo argentino que a gente fala, a gente até falou mais cedo. E só que a parte da raça e da vontade, o Everton não levou pro campo. Pegou um estilo argentino só da pancada. Italiano. Que coloca uma força excessiva, aonde falta qualidade, vai na vontade, mas a vontade foi violenta.
E eu que tava falando sobre a reação do Klopp à pancada no Kahn, o Klopp ficou visivelmente preocupado, e assim que o Kahn levantou e já indicou que poderia voltar ao campo, o Klopp abraçou ele, só faltou beijar na boca dele. Ele abraçou como quem dissesse: isso, meu garoto, volta pro campo que a gente precisa de você. Tá vivo, filho. Ah, rapaz. Eu ia destacar isso também. Eu acho que tava começando a falar quando a internet caiu aqui. Foi uma junção aqui, uma parceria entre Samsung e GVT. Ei, beleza. Perfeito. Aí a internet caiu. Quer dizer, ela reiniciou o modem aqui sozinho, vai saber por quê. E quando voltou, tava pegando tudo menos o Skype. Por quê? Samsung, eu tive que reiniciar o celular para poder voltar. Incrível. Parceria de peso aí, Samsung e GVT. Manuel, o que tu tem a dizer sobre a lesão do Pois Mané? Cara, eu olhei na hora, a lapada, porque foi uma senhora porrada que o Mané recebeu ali. Uma senhora porrada. Aí ele caiu, né? Aí depois ele se levantou e quando tava quase saindo do campo, caiu de novo. Fudeu muito, fudeu a mariola. Não acredito, cara. Inclusive, quando ele caiu, eu tive a leve impressão de que ele tinha desmaiado. Porque ele caiu e ficou totalmente caído e largado no chão. Porque foi tão brusca a parada que realmente... E o Klopp já falou sobre o Mané e dificilmente ele participa da próxima partida. Porque ele não acredita que não seja sério, mas tirou precaução, porque estava doendo e tal, e vai ser avaliado pelo departamento médico e o que nos resta é torcer. O Mané, quando ele foi acertado no joelho lá no meio do campo, ele caiu, né? Ficou lá, o atendimento e tal. Aí ele levantou e começou a andar pra fora do campo. Aí, tipo, todo mundo começou nossa, ele tá andando, graças a Deus. Aí chega na beira do campo, ele cai. Aí já dá meio que aquele negócio dentro do coração, assim, que ele te come por dentro, sabe? É aquele negócio, a gente já perdeu o Lallana. E pela forma como o Mané reagiu, o Henderson também, a gente já tá assim um tempo com ele. Perdeu o Lallana recentemente. E a maneira que o Mané estava, perdeu o Mané também, meu querido, só vai chegar no final da temporada jogando com a base, né? Porque a gente vai perdendo os nossos principais jogadores pouco a pouco. E realmente foi preocupante. A gente já não vai contar com ele. Acho muito difícil que ele vá jogar no próximo jogo, que é no meio da semana. Mas o Everton conseguiu o que queria. Eles estavam batendo muito e o juiz estava um tanto omisso, né? Ele não deixou o jogo se perder, mas eu acho que uma mão do árbitro ali podia deixar um pouquinho diferente. Não nem falando de expulsar ninguém e tal, não. Eu acho que é mais de se impor o Anthony Taylor ou o Jim Carrey. Deve ter pelo menos dado um amarelo, né? E Jim Carrey é sensacional. Director's Cut. Árbitro Jim Carrey. Vou pichar no buraco dele. Árbitro comédia. Árbitro comédia. Só aproveitando que você estava falando do assunto, Cleide, quem tu acha que poderia entrar com a saída do Mané? Porque o jogo contra o Bournemouth é nessa quarta. Então, 4 da tarde, já não tem um tempo a mais. Se fosse no final de semana que vem, que a gente vai enfrentar o Stoke fora de casa, a gente ainda poderia pensar, não, talvez o Mané volte. Mas agora em cima da hora contra o Bournemouth, que vai ser em Anfield, aí eu acho que realmente, mesmo se o Mané estiver pronto para o jogo de quarta-feira, eu não colocaria ele. Mas é quem tu colocaria? Quem vocês colocariam, né? Eu colocaria com certeza o Origi. Eu acho que o Origi é o mais próximo de substituí-lo. Claro que vamos guardar as devidas proporções, principalmente em estilos de jogo, mas eu acho que o Origi devia jogar e, como provou hoje, ele pode ser muito útil, já começando como titular e vendo o que acontece. Eu acredito que... Com a lesão do Mané, assim, eu acho, assim, eu sou muito arriscado com esse trem de escalar time e tal. Pra mim, um ataque bom seria colocar o Origi de atacante e jogar o Coutinho e o Woodburn de pontas titulares. O Woodburn eu gosto muito dele, é muito jovem e, pra mim, hoje, com a lesão do Mané, ele pode ser titular. Podia meter um Harry Wilson aí no meio também, né? Pois é verdade. Que é um jogo contra o Bournemouth. Tá certo que a gente
passa sufoco em qualquer time da Premier League. Mas eu acho que dá até para testar algumas peças realmente. Olhando por esse lado, a gente tem alguns talentos na nossa base, acho que a gente pode experimentar. Se na pior das hipóteses você coloca as figurinhas carimbadas mesmo, que podem estar no banco, e você joga no time titular para botar fogo no jogo. Agora que o Klopp tá mexendo, né? Agora o Klopp mexeu. Então agora é só alegria, agora é uma Tóquio e vamos que vamos. Com a Tóquio. Só pra completar, o Origi é a opção mais óbvia nesse momento, mas o Woodburn e o Wilson seriam opções muito interessantes para substituir o Mané, até porque são jogadores mais leves e teoricamente não perderia a característica da questão dinâmica, mas eu acho que o Origi realmente deve assumir essa posição, porque a lógica diz isso. E também ele merece também, né? Fez gol. E carimbou, né? Exatamente, se vingou do Everton. Exatamente. Bem lembrado, ele já foi prejudicado pelo Everton e agora foi responsável por cravar esse taco. Exatamente. Perfeito. Buenas. Vamos então passar agora, você vai ouvir, amigos? O nosso amigo Sérgio Gustavo vai dar sua participação aí. Ele vai falar sobre a Academia do Liverpool, tá muito bacana. Confira só. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. Estou muito feliz aqui de participar mais uma vez aí com vocês do Melwood Pub, esse programa fantástico aí sobre o nosso amado Liverpool. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso Academy, nossas categorias de base, mais especificamente enfocando um pouco sobre a fase atual do nosso Sub-23 e do nosso Sub-18. De início eu quero falar que é uma alegria muito grande para mim acompanhar o nosso Academy, porque ele vive uma fase esplendorosa, cheio de jovens talentos, uma qualidade de futebol apresentado muito grande e cada vez mais a comunhão entre as categorias de base e o time profissional, os nossos jovens tendo cada vez mais oportunidades de treinar e jogar com os nossos profissionais, e tanto que o Klopp já deixou clara a intenção dele de fundir os centros de treinamento e fazer tudo uma coisa só, para que tenha esse intercâmbio cada vez mais frequente entre as categorias de base e o nosso time profissional. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso Sub-23, esse time que pratica um futebol do jeito que o Klopp gosta, desde quando o Michael Beale era o técnico, e agora com a saída dele para o São Paulo, o Mike Garrett assumiu as funções de treinador do time, mas sempre mantendo a mesma filosofia do que o Klopp adota. Nosso time está em terceiro lugar na Premier League 2, que é a chamada Premier League do Sub-23. Ele está atrás do Everton e do Chelsea, mas é um time de muitas goleadas também, faz muitos gols, toma também de vez em quando, mas é um time que tem mostrado uma consistência e uma maturidade de filosofia de jogo muito grande, porque assim, a gente sabe que o mais importante da categoria de base não é disputar títulos de torneio de base, não é ganhar troféus, é o tipo de preparação que é feita dos jovens para a passagem para o profissional, e isso a gente não tem o que questionar. Ainda que esse time do Sub-23 não ganhe nenhuma taça aí das suas competições relativas à categoria, o importante é que os jovens estão sendo formados para jogar de acordo com o que o nosso profissional joga. E essa função, que é muito importante, do intercâmbio entre a categoria de base e profissional, é feita pelo nosso querido Pep Lijnders, que é um assistente do Klopp, que inclusive já vem sendo sondado para assumir funções de treinador em vários outros clubes, mas ele rejeitou todas as propostas porque ele disse que está muito feliz trabalhando com o Klopp e quer continuar esse trabalho que ele está vendo que está dando resultado. Então, é para a gente ficar muito feliz com o trabalho que está sendo desenvolvido no Sub-23, os jogadores florescendo cada vez mais, inclusive jogadores do nosso Sub-23 sendo convocados para as seleções principais dos seus países, o que é uma coisa fantástica, né? Nós temos o nosso Harry Wilson e o Ben Woodburn, que foram convocados para a seleção principal do país de Gales, que não é uma seleção qualquer, é bom que se diga. E, enfim, eu fico muito feliz de acompanhar esse Sub-23 jogar, vejo sempre que posso, e fico muito orgulhoso de ver que o clube do tamanho do Liverpool não tem receio e não tem hesitação em investir tudo o que pode na formação de jovens jogadores. Então, nessa temporada atual, o artilheiro do Sub-23 é o Harry Wilson, que vem sendo indiscutivelmente o nosso principal jogador da categoria de base nesse ano. Já vinha fazendo temporadas consistentes,
há pelo menos 2 anos, mas essa temporada realmente ele floresceu de uma maneira incrível. Ele tem 9 gols na temporada. O nosso Sub-23 acho que tem 18 partidas jogadas até aqui. E ele tem 9 gols. Em segundo vem o Ben Woodburn, também vem fazendo uma temporada muito consistente. E vale lembrar algo que eu já disse no programa anterior que eu participei, que o Ben Woodburn ele veio do Sub-18 para o Sub-23 nessa temporada atual. Por quê? Porque ele tem 17 anos ainda. Então ele está jogando no Sub-23, enfrentando jogadores que são até 5 anos mais velhos do que ele. O que não é pouca diferença em termos físicos, em termos de mentalidade, em termos de amadurecimento. É uma diferença muito grande. E ele se enquadrou no time Sub-23 como se fizesse parte do time já há muito tempo. Não sentiu peso. Como a gente pode ver, ele não sentiu peso nem no profissional, quando mais no Sub-23. Então ele vem fazendo uma temporada muito consistente também. Tem 6 gols. E também é um dos principais destaques, não só em termos do que ele oferece com a bola, mas também o que ele oferece sem a bola, na forma de se movimentar, na maturidade com que ele encara as jogadas e sabe se posicionar dentro da área, abrir espaços e levar a marcação do time com ele para abrir espaço para outro jogador se aprofundar na área. Então ele vem jogando de uma maneira muito bonita, marcando gols bonitos, gols plásticos. E é pra ficar muito empolgado com esse garoto. É pra ficar muito empolgado. Além do Harry Wilson e do Ben Woodburn, se eu pudesse dar um terceiro destaque, seria para o Trent Alexander-Arnold, que também já está aí como uma figurinha carimbada no profissional, mas ele é o capitão do nosso Sub-23, quando ele joga, ele é o capitão. E também é um jogador que demonstra um senso tático e um senso de maturidade muito elevado para a idade que ele tem. Ele não se intimida, ele veste mesmo a posição de líder em campo, ele conversa com os jogadores, sabe, discute taticamente o posicionamento do time, chama nas horas difíceis, bate no peito. Então é um outro jogador também que eu acho que merece esse destaque. E alguns outros jogadores também que mostram coisas interessantes. Por exemplo, essa temporada é um jogador que sempre ficou meio abaixo do radar aí na nossa categoria de base. Nunca teve tanto destaque em termos de jornalistas apontando ele como uma possível revelação, mas que essa temporada tem se mostrado um jogador muito bom, que é o Matt Virto. Ele é o meio campo ali, como mais ou menos faz a função do que o Chan faz, do que o Gini faz. Meio campo com uma pegada um pouco mais defensiva, mas não também um volante fixo como o Lucas Leiva, por exemplo. Um meio que circula ali, flutua pelo meio campo. E ele sempre esteve abaixo de outros jogadores da posição na categoria de base. O Jordan Williams, por exemplo, já estava à frente dele, teve chances antes dele. O próprio Ediaria também teve chances antes dele, mas o Ediaria agora está contundido desde janeiro, então talvez não jogue mais pelo Academy nessa temporada, infelizmente. Mas essa temporada, ele tem se firmado como o principal meia central do time. Ele é titular do Sub-23, tem jogado bem, tem feito gols, inclusive, e é um jogador também para a gente ficar de olho. Matt Virtu é um jogador inglês de 19 anos, que está aí também fazendo uma temporada para chamar a atenção também do Klopp, quem sabe para incluir ele na nossa pré-temporada da temporada que vem, né? Então, é isso. Do Sub-23, eu acho que os principais destaques são esses. E agora também passando um pouquinho para o nosso Sub-18. Antes de passar para o Sub-18, só deixar claro que, como eu falei, nós estamos em terceiro lugar na nossa Premier League 2, que é a Premier League do Sub-23. E também estamos nas quartas de final da Copa, que chama Premier League Cup, que é a Copa da categoria de base. Estamos nas quartas de final. Vamos enfrentar o Norwich no dia 3 agora, na segunda-feira. Jogamos contra o Norwich em Kirkby, né, que é a nossa Anfield da categoria de base. Jogamos contra o Norwich no nosso estádio, no nosso campo. E, enfim, somos favoritos. E estamos aí com uma fase muito, muito bacana desse time, como eu falei. Vamos torcer, então. Passando um pouco para o Sub-18, é preciso falar que, infelizmente, o nosso Sub-18 ainda não tem o nível de cobertura
jornalística e de sites especializados, como o nosso Sub-23 tem. Nem transmissão de jogos também pela LFC TV, não é uma coisa tão frequente como o nosso Sub-23, que quando a gente quiser a gente pode ver eles jogarem. Mas do que dá pra gente pescar de informações também, o nosso treinador do Sub-18 já está há algumas temporadas nessa função, que é o Neil Critchley, e também o que é importante ressaltar é que o diálogo entre as categorias de base é muito bom. Os treinadores conversam entre si, os treinadores indicam jogadores uns para os outros. Por exemplo, o Neil Critchley, se vê que algum jogador está se desenvolvendo muito bacana no Sub-18, ele avisa para o Mike Garrett, antigamente para o Michael Beal, com o Woodburn aconteceu isso, ele estava se destacando muito, então o Neil Critchley achou interessante que ele já estava no momento de jogar perante jogadores mais velhos. O nível do Sub-18 já estava pouco para ele, para o desenvolvimento que ele demonstrava. Então é importante a gente ver isso, que não tem protecionismo, porque os resultados em campo não são o mais importante. O importante é ver o desenvolvimento do time. E é isso que tem sido priorizado pelo Pep Linders, pelos técnicos e agora pelo Steve Gerrard também, que chegou no nosso Academy. Agora ele ocupa a função de, assim, ele é o treinador do Academy. Ou seja, ele não trabalha com nenhuma categoria de base específica, mas ele está ali, frequente, participando da comissão técnica, das reuniões de todas as categorias de base, para auxiliar no desenvolvimento como um todo do nosso Academy. Essa é a função que o Gerrard ocupa. Então, e isso tem sido feito de forma muito bacana. O Gerrard assiste aos jogos, ele vê, ele acompanha os treinos, ele está lá dando uma palestra para os jogadores, falando um pouco da sua própria experiência, e a gente sabe que isso só tem a agregar muita coisa boa para a nossa categoria de base. Então, enfim, o Neil Critchley, ele é o técnico do nosso Sub-18, o nosso Sub-18 que está liderando o seu grupo da Premier League Sub-18, porque a Premier League Sub-18 é dividida em grupos de 8 times, então nós estamos em primeiro no nosso grupo, e estamos à frente do West Ham e do Chelsea, respectivamente, e assim, do que dá pra gente sacar das notícias, dos relatórios de jogos e pra gente ver, eu acho que dá pra gente fazer alguns destaques aí de jogadores que já estão mostrando coisas além da idade. O principal deles é o Ryan Brewster. Ele é o atacante, camisa 9 do nosso Sub-18. Ele é muito rápido, ele tem um biotipo próximo a, vamos dizer assim, do Sterling. Ele é um jogador muito rápido, de muita movimentação, ele pensa rápido, ele finaliza rápido, sabe? O raciocínio dele é muito bom, a movimentação dele é muito boa. E ele tem 17 anos, é o artilheiro da temporada do nosso Sub-18 e já tem feito algumas partidas no Sub-23, inclusive já fez gols no Sub-23 também quando jogou lá. O que já mostra, no mesmo sentido do Woodburn, que ele também não está se intimidando, ele já está demonstrando que o nível de desenvolvimento dele está acima da idade. Além dele, nós temos também de destaque o Ian Danda, que é um ala ponta, inglês de origem indiana, que já tem treinado com o time principal também, com o Sub-23, e vem se destacando bem, e também um outro atacante irlandês, que é o Glenn McCauley. Ele já fez 2 hat-tricks nessa temporada, ele também se mostra um jogador com um instinto muito bom de finalização. Ele é irlandês, tem 17 anos, e agora que o Brewster e o Danda estão cada vez mais começando a caminhar para fora do Sub-18, ele tem meio que tomado protagonismo. Além deles, eu poderia destacar também 2 meias, o Rafa Camacho, que é um meia português de origem angolana, de 16 anos, é um dos mais jovens da categoria, também vem se firmando como titular do Sub-18, e o Liam Miller, que é, vamos dizer, o Harry Wilson do Sub-18, aquele jogador que flutua ali como Lallana também, ele flutua pelas posições do meio campo, ora mais caindo pelas alas, ora pelo meio atrás dos atacantes, e ele é canadense, então é bom também ficar de olho nele. Sobre o Sub-18 eu não tenho realmente muito mais do que falar, a não ser essas informações que eu trouxe para vocês, e para finalizar minha participação eu queria só falar um pouquinho assim de uma forma geral, que eu tenho elogiado muito, né? Vocês viram aqui eu elogiando muito o trabalho da nossa categoria de base, que realmente é fantástico, mas se for para falar alguma coisa que me deixa um pouco inseguro, um pouco hesitante, é que as nossas maiores revelações todas têm sido do meio para frente.
tirando o Arnold, poucos zagueiros e laterais têm sido revelados pelo Academy, jogadores assim que têm o nível de promessa que os nossos meias e atacantes têm. Por exemplo, o nível de promessa que o Ben Woodburn tem, eu não vejo nenhum defensor ter. Então talvez esteja faltando alguma coisa na preparação dos defensores e na captação de jogadores também, dos olheiros aí, recrutando jogadores, porque da nossa defesa, o único jogador que eu vejo a algum nível de que possa vir a estar futuramente no time principal, no Sub-23, ou subindo de forma consistente, é o Conor Masterson, que é um zagueiro irlandês de 18 anos, que também tem um nível de promessa aí dos falatórios de bastidores, dizem que ele realmente é um jogador bastante promissor. Mas não mais do que isso. Não mais. Eu não vejo zagueiros, não vejo laterais, e propriamente goleiros também. Não vejo tendo o nível de expectativa do que os jogadores de meio e de frente têm, que sempre estão surgindo aí um atrás do outro. Então também é pra gente ligar um pouco o alerta nesse sentido. Mas de resto, acompanho com o maior prazer do mundo as categorias de base do Liverpool, porque eles me trazem um nível de satisfação e de ver o trabalho dando frutos de uma forma muito linda. Então fica aí o meu abraço a vocês, obrigado pela oportunidade e estou aqui sempre à disposição para falar desses jovens que eu gosto tanto. Um abraço a todos. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/MauricioCola. Clique no sininho para receber as notificações do Melwood Pub. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, estamos de volta e agora, neste momento, vamos fazer uma breve pesquisa, enquetezinha com vocês aqui que estão na mesa. Tem muita especulação, e é claro que o torcedor adora uma especulação, adora ler no Twitter lá especulação e se guiar por especulação, mas a gente sabe como é que funciona a coisa. A gente cria expectativa demais com especulação e na hora do vamos ver, o torcedor se decepciona. Mas eu queria falar sobre um jogador específico que foi tratado em especulação, que é o James Rodrigues, meia do Real Madrid da seleção colombiana. O Liverpool foi ligado a esse jogador, além do espanhol Asensio, mas eu queria falar do James Rodrigues em especial. Vocês contratariam o James Rodrigues e pagariam mesmo 75 milhões de libras por ele? Eu contrataria, mas não por esse valor. Eu acredito que a situação em que o James Rodrigues viria para o Liverpool é como uma possível saída do Coutinho. Aí, aquela história também, especulação, roda muito na Europa, roda muito por aí, né? Que é nos boatos pela Europa, mundo afora, né? Que o Barcelona está interessado. Se brincar, até o Neymar vai tirar do próprio bolso, porque é Barça, né? Quer jogar com Barça. E eu contrataria o James Rodrigues, sim, que eu particularmente gosto muito dele, mas eu acho que ele é um jogador, não é overrated, é overpaid. É um cara que foi um valor muito mais alto do que ele realmente vale. Ele se valorizou de uma forma absurda com a Copa do Mundo, né? E saiu do Mônaco, que é um time endinheirado, para outro time endinheiradíssimo, para o Real Madrid. Aí realmente é normal nessas negociações rolarem altas cifras e inflacionou o preço do jogador. Eu gosto muito dele, eu vejo ele se encaixando no estilo do Liverpool, até mais que nomes como Mario Götze, né, que já foi especulado em outros carnavais. Mas 75 milhões eu acho uma quantia muito exagerada. Um jogador que pode acrescentar no time, mas não acredito que seja também o novo Dalglish, né? Se assim a gente pode dizer. Assim, mas você acha que o James Rodrigues é melhor que o Balotelli? Muito. Bastante. Não tem nem discussão. Eu acho que já é um começo. O Woodburn é melhor que o Balotelli. A gente pode encontrar jogadores melhores que o Balotelli até na base. Até no Sub-18, não precisa nem chegar no Sub-23. Mas... Que desastre, velho. Você dorme sonhando com Suárez e você acorda com o Balotelli. Sabe? Isso vai amargar nossas vidas. O Luiz Carlos Alborguete diria: isto é uma putaria, diria o Luiz Carlos Alborguete sobre isso aí.
Rapaz, e tipo, é aquela história, né? Eu nunca dormi com mulher feia, mas já com um monte. Então, Olha aí. aquele negócio, você, e, pô, não, o Suárez vai ficar, aí o Suárez vai embora, quem é a reposição, assim, quem é o cara que foi contratado pro ataque para suprir essa carência e essa dor no coração da tira de Suárez, nosso amigo Mário Balotelli. Realmente foi uma aposta muito ousada, sabe? Foi uma aposta muito ousada no poker, tinha perdido tudo, foi um all-in, né? E é isso aí, pelo menos esse capítulo já passou, só ficou mesmo o trauma que eu, inclusive, eu estou na psicóloga hoje e estou tentando me curar disso. Eu já desisti, eu tô quase tomando veneno e seguindo a vida. Irônico, né? Tomar veneno e seguir a vida. É. Mas voltando ao assunto do valor, 75 milhões, mas a especulação do preço seria em libras ou em euros? Acho que é libras. Ou euros. Eu acho que faz, mesmo sendo reais, eu acho. Que porque mesmo sendo eu dólares. não pagaria 75 mil nem reais. Eu gosto do estilo do jogador, se fosse em reais, eu só tô brincando, mas a posição que ele joga, sim, ele pode jogar em 3 posições, de acordo com o perfil dele. Poderia jogar mais ou menos onde joga o Mané, mais ou menos onde joga o Coutinho, mais ou menos onde joga o Lallana. Se ele vir pro Liverpool, ele não vai tirar o Mané e o Coutinho da titularidade, nem se ele fosse 2. Eu acho que se ele vir, ele vai acabar sendo reserva do Lallana. Porque do que eu vi do James Rodrigues jogando, ele é muito talentoso, mas às vezes ele é meio preguiçoso. Às vezes eu sinto um pouco de vontade nele. E vontade é o que não falta no Lallana. O Lallana pode estar fazendo a pior partida da vida dele, mas ele está sempre fazendo com vontade. Nossa, fazendo com vontade. Outra coisa tirada do contexto, que pode ficar feio, mas o Lallana, ele sempre tá jogando com muita raça. E isso faz com que ele acabe ganhando mais espaço. O James Rodrigues é muito talentoso, mas ele é superestimado, né? Vai pagar um valor muito alto para alguém que não valeria tanto. Mas aí também abre aquela: quanto você pagaria nele? Porque a gente sabe que o Real, ele vai pagar um valor astronômico por um jogador, depois vai querer vender por um valor astronômico também. Se não conseguir, vende meio que de graça, porque o Real não precisa dele. O Real já teve o que precisava, que era o marketing e o dinheiro. Já conseguiu, o Real não precisa dele, mas vai tentar vender o máximo que conseguir, o maior valor que conseguir. Eu acredito que a gente poderia continuar procurando e ir atrás de jogadores que têm as mesmas características, talvez possam ser até melhores que ele, mas que não custe também uma fortuna. Mas sempre confie no Klopp. Se o Klopp deve trazer ele pelo valor que estão pedindo, aí é com o Klopp. Porque o Klopp disse uma vez que ele não quer saber de jogador pelo preço, né? Ele vai atrás do jogador. Não, eu quero aquele jogador. Não importa o preço, porque o preço não é ele que paga, é o clube. Então o clube tem que ver isso. Ele fala que quer o jogador e o clube vai atrás. E nisso, se ele quiser... Oi. Leandro, isso que você destacou é excelente. Que se o Klopp quer o jogador, a partir do momento que ele quer, eu confio. Assim, se é realmente do interesse do Klopp, que eu tenho realmente plena confiança no Klopp nesse sentido. E não só eu, como a diretoria, que ao contrário do Rodgers, ele é o próprio Klopp que dá a palavra final sobre qualquer contratação. E já foi dito... que aquele conselho de contratação, ele foi desfeito, né? Exato. Eles fizeram um conselho que quem decide é o Klopp. Tem necessidade, porque a confiança já tá nele. Não tinha a confiança que não tinha no Rodgers, tem total confiança nele. Porque ele já se provou, não é uma parada que tô apostando nele. Então ele realmente veio gabaritado. Ele sabe contratar. Se você olhar que ele achou acho que o maior exemplo é o Lewandowski, que estava em um lugar onde ninguém fazia ideia. Ele acha um jogador jogando um campeonato sem expressão e dá aquela pincelada, pega ele e coloca no time. De repente transforma num grande atacante famoso no mundo todo e ele consegue transformar jogadores. Ele transformou o Joe Allen em um cara muito, sei lá, muito Lallana, a gente pode falar dessa forma. Ele transformou, porque o Lallana já tinha as características dele.
Mas o Klopp fez ele espalhar isso melhor. Porque o Lalana ele fazia uma jogada muito boa, ou ele não aparecia no jogo. Ou ele ia muito mal. E o Klopp conseguiu fazer ele isso. hoje é realmente o melhor jogador em atividade inglês, sabe? Eu acho que não é nenhum absurdo você falar que o Lalana é o melhor jogador que veste a camisa da Inglaterra, né? E tem o Dele Alli, mas pô, o Dele Alli é novinho ainda, cara. O Dele Alli tem muito a provar, né? E realmente a gente fica, porque contratação, realmente quando a gente vai na roda de conversar sobre transferência, vem negócio de preço e tal. Mas tem aquele negócio, se o Klopp quer, o Klopp confia, o Klopp acha que o jogador pode contribuir, beleza. Tá certo que o Klopp não tem 100% de acerto, mas o que ele já se provou é suficiente para mim. E esse negócio de preço, a diretoria não estabeleceu nenhum limite, nenhum budget para ele gastar. Ele realmente confia na decisão dele, e ele já disse que vem gente aí. E segundo o James Pearce do Liverpool Echo, o Klopp vai ter a maior quantia de dinheiro da história do Liverpool para poder fazer contratações em julho que começa, né? Junho. Que começa a janela. É em julho. Início, 1º de julho. Pronto, aí vai ter um bom tempo para contratar e vai ter dinheiro para isso. Aí resta ele saber fazer isso, porque aí vai aquilo. Não, mas ele vai estar com dinheiro, vai poder contratar quem ele quiser. Mas tem que ver também, não adianta você pagar 75 milhões de libras em um único jogador, sendo que você pode usar esses 75 para trazer 3, por exemplo. Assim, Então tem que usar. O Soares de volta, né? Não, pega os 75, já passa pro Barcelona, traz o Soares de volta. Porque tudo é simples assim. Como se fosse, Sim, né? Seria bom se fosse. Eu uso aquilo, né? Assim, eu vi alguém falando isso no começo da temporada. Vai ressaltar que o Manchester United empatou em casa com o West Bromwich. Eu vi que era muito dinheiro dado num jogador que não faz 30 gols na temporada. O dinheiro que foi dado no Pogba. E o meu pensamento é basicamente esse. Se você faz 30 gols na temporada, você é um jogador... Se você faz 30 gols por temporada há muitas temporadas, você é um jogador que vale qualquer valor. Porque você sabe que aquele jogador é certeza. Você vai contratar um Cristiano Ronaldo, que ele não é o cara mais habilidoso do mundo, ele tem habilidade, mas ele foca muito mais no trabalho, ele tem muito empenho naquilo que ele faz. Você vai contratar um Messi, que esse sim já tem muita habilidade com a bola, você contrata porque é certeza. Agora você vai pagar 75 milhões de libras no James Rodrigues, não é uma certeza de que dá certo. Porque vem outro time, sei lá, vem o Chelsea, contrata o James Rodrigues e ele vira o jogador da temporada. Aí você, nossa, o Liverpool poderia ter contratado. Claro que poderia. Mas do mesmo jeito que ele pode ir pro Chelsea ou pro Arsenal ou pro outro time e não ser um jogador bom. O risco é o mesmo. Não importa como termine a temporada do Pogba. Ele foi uma contratação que deu errado. Ele pode dar certo na próxima temporada. Ele pode destruir na próxima temporada. Mas para essa temporada, mesmo que ganhe a Europa League, mesmo que vá para Champions, era esperado muito mais dele. Sem comparação. Muito mais. Só queria pontuar uma coisa sobre o James Rodrigues, assim, o valor dele é astronômico demais, acho que é exagerado, realmente, ele é um jogador que é muito caro porque ele de fato vale. Fora que ele não tem jogado, só pela seleção colombiana ele tem apresentado alguma coisa, mas ele é um jogador que tem qualidade, sim. O valor dele, eu primeiro faria aquela coisa, supriria as necessidades que são mais urgentes para pensar aí no James Rodrigues. Se o Coutinho sair, caso isso aconteça, aí ok, a gente vai atrás de um substituto. Sem a gente fazer aquela coisa, né, de querer um jogador exatamente igual. Não vai existir isso aí. Mas, vamos lá. O James Rodrigues é um jogador de qualidade? Sim, é. E para termos de marketing, ele pode ser muito útil também, além do futebol. O mercado sul-americano é um mercado muito interessante e potencial. A Colômbia é um mercado que ama futebol e que provavelmente adotaria o Liverpool graças ao James Rodrigues, porque ele é o grande ídolo nacional. Tirando o lado marqueteiro,
tem que se pensar o valor que ele vai se, por exemplo, vai se despender para contratar o James Rodrigues, porque é arriscado. Ele é um jogador que não há uma garantia 100% de retorno, apesar da qualidade técnica que é inegável que ele tem, mas é muito arriscado. Eu realmente não sei se vai haver uma acomodação de esquema, se pode haver uma acomodação dele dentro da Premier League em forma de jogo. Tudo isso tem que ser levado em conta, porque é um investimento que é muito arriscado e precisa ser bem avaliado. E outra coisa que eu queria apontar sobre transferências é essa parada de especulação aqui, especulação ali. Isso gera uma expectativa falsa no torcedor, porque o torcedor vê o clube sendo ligado a vários nomes, você vê outros clubes sendo ligados a vários jogadores, e alguns coincidentemente são os mesmos que o Liverpool tem interesse, e aí vai lá, por exemplo, o Bayern de Munique fecha com o jogador X, e vai lá o Borussia e fecha com o Dahoud, por exemplo. O mercado, talvez a funcionalidade do mercado na Alemanha é diferente do da Inglaterra. E aí vem o torcedor e diz: até o Inter de Limeira contrata e não vem o Liverpool e contrata. Mas por favor, né, gente, a janela só começa em julho. E o que tá vendo agora é especulação. E o que tá vendo, a questão é jogador que tá em fim de contrato. Se o Liverpool não tem um jogador de qualidade, 100% de qualidade, que está disponível para ser fechado agora porque está em fim de contrato, só em julho que a gente vai descobrir quem o time vai trazer. Agora pode ser que se haja aquele meio de campo, de abrir conversa, mas até agora o que há é só especulação. E a gente não tem como saber se é verdade ou não. Até porque especulação que chove é só aquela isca para valorizar jogador. É só isca para valorizar jogador e ele sai mais caro. É muito complicado a gente se deixar levar pelas especulações. Colocam ele também mais em evidência. Alguns jornais colocam o jogador em evidência justamente para isso, né? Sim. Que dá mais visão ao jogador. Porque ninguém quer saber de fulaninho se um time da segunda divisão quer ele. Claro. Mas a partir do momento que o Liverpool, Chelsea, Arsenal querem o jogador, todo mundo começa a prestar atenção. Claro. Quem é esse cara que todo mundo tá querendo? Por que tu acha que o Dahoud foi lá e o Borussia foi lá e pegou? Por que tu acha que o Brandt vai pro Bayern de Munique depois que tanto se falou dele no Liverpool? É isso aí, cara. O negócio, as coisas funcionam de outra forma no vamos ver. Não é questão de... Você fala tanto de jogador em tal clube que aí um outro clube começa a prestar atenção naquele jogador. Exatamente. O clube, aí talvez, por exemplo, tem que saber. Talvez o problema também é que a imprensa britânica e espanhola ela é difícil. Ela só te fode, cara, quem negocia. Ela só cria especulação e tu só toma enrabada da imprensa porque tu vai dando visibilidade a certos jogadores que tu tem interesse e no fim vai lá alguém prestar atenção e te tira esse jogador. Digamos assim, não é que a gente perdeu o jogador, é porque a gente não... É que outro time se interessou e conseguiu primeiramente chegar no jogador. Não é questão de perder, foi o outro time que foi lá, primeiro fez o negócio ser concretizado. Perfeito. São muitas variáveis, meus queridos, é um absurdo. E às vezes o jogador nem sequer é do interesse do clube, mas o Brandt curtiu 3 fotos do Firmino no Instagram. Meu Deus, tá especulado, tá fechado, tá quase vindo aqui. Nossa senhora, cara, que isso? É complicado você lidar com a imprensa, sabe? Porque é muita perua que sai, sabe? Até quando você vai procurar sobre especulação, você acaba fazendo um pente fino do que é daqueles que são mais confiáveis ou são daqueles que buscam mais caçar clique ou então vender tabloide, né? E tem muita coisa que é espalhafatosa, que realmente é para chamar atenção, porque é o trabalho desses jornais, ter notoriedade e visibilidade na mídia, sabe? O Klopp, ele é o tipo de treinador que todo mundo confia nele. Tipo, ele vaza, vamos dizer assim, vaza na imprensa que ele tá de olho no jogador, todo mundo confia nele que se o Klopp quer, ele é bom. E o Klopp, ele é meio que lento na hora de contratar. Aí quando as pessoas ficam sabendo que ele quer contratar um jogador, os outros times vão e contratam ele antes, saca? Na minha cabeça é assim. Eu acho também não é lento, não. Eu não achei lento. Eu acho que é questão também de um acordo entre o Klopp e o jogador. Olha o Draxler. O Klopp já tinha conversado com ele tinha aceitado. Aí do nada o que aconteceu? Do nada ele assinou com o PSG. E o Klopp disse que ficou sabendo pela imprensa. E tipo, o jogador não teve a capacidade de ligar pra ele e dizer:
o PSG tá me oferecendo tanto. Se vocês me oferecerem tanto, aí eu vou pra ele. Ele não teve, ele simplesmente assinou. O Klopp disse que se houvesse uma conversa, eles poderiam tentar chegar a um acordo, não teria problema. E que ele ficou decepcionado, que o Draxler fez foi falta de caráter. E foi mesmo. Exatamente. Eu converso com o Guilherme e digo pra ele que eu vou jogar no time dele. Aí de repente o Cleide vem e me oferece, sei lá, um pouco mais. Não vou nem colocar o dobro, porque foi bastante dinheiro, mas não foi tanto que o Liverpool não pudesse entrar em acordo. Então o Cleide me oferece um pouco mais e eu não converso com o Guilherme, sendo que eu já tinha prometido pro Guilherme. Então já dei minha palavra. E o Klopp gosta muito disso. O Klopp tem em mente, pelo menos ele fala isso, que ele quer pessoas de caráter no time dele. Ele quer pessoas que sejam adequadas àquele clima, àquele ambiente que ele quer trazer pro clube. Então eu confio nele. Exatamente, você não vai ver Adrianos Imperadores jogando aqui nunca, sob o comando do Klopp. Tanto que, quantos treinos o Balotelli precisou para ser mandado embora? Ele treinou uma única vez com o Klopp e o Klopp disse que não queria ele. Eu acho que o Klopp tem uma forma diferente de trabalhar. Não é questão de ser lento, sabe? Aparenta realmente ser lento, mas eu acho que ele tem um jeito próprio de lidar com essas coisas. Ele quer conversar com o jogador, ele quer conhecer, ele quer ver se o jogador se encaixa na filosofia. Porque não adianta ele só jogar bola, porque você pode achar que isso é bom pro FIFA, mas no futebol as coisas funcionam diferente. Claro que você não tem certeza 100% de nada na vida, porque todo jogador, por mais consolidado que ele seja no mundo da bola, ele vai ser uma aposta no outro time. Quantas vezes já aconteceu de você ter um jogador que você sabe que joga bola, aí você contrata ele e não joga nada no seu time? E querendo ou não, por mais que ele seja consolidado, ele é uma aposta. E o Klopp, ele se preocupa com isso de caráter. Ele não iria a público falar que o Draxler não quis vir pro Liverpool. A questão não foi essa. A questão realmente é que o Draxler, ele faltou caráter. Então, isso não é uma parada que o Klopp passa a mão, bota panos quentes, né? Então, eu acho que o Klopp, ele tem paciência na hora de contratar. Porque se o cara quiser, o cara embarca no plano dele e joga, e o cara é feliz aqui, pô. E eu acho difícil você ter alguém que reclame do Klopp. Algum jogador assim que reclama do Klopp. Eu acho que o processo dele é mais lento, mas porque ele tem uma forma diferente de trabalhar. E nessa forma diferente de trabalhar é que minimiza os danos, e eu confio. Eu particularmente confio no que o Klopp faz. Não cegamente, claro, mas ele já me deu provas mais que suficientes para dar um voto de confiança. E até agora essa confiança não foi abalada. A minha confiança no Klopp não foi abalada. Eu vi uma coisa que traduz bem isso. Assim que o Klopp contratou o Mané, e eu digo o Klopp, eu não digo o Liverpool. Assim que o Klopp contratou o Mané, muita gente falou que era muito caro. Muito caro, muito... Assim, nossa, vai trazer outro cara do Southampton. E começaram a criticar, eu vi críticas. Mas, era óbvio, o jogador era muito bom. Eu não entendi por que isso. Era uma grande contratação. A gente precisava de um finalizador com velocidade, a gente tinha ele ali. E aquele era um jogador que o Klopp já gostava. Mas o detalhe para eu falar que foi o Klopp que contratou, porque além do Klopp querer ele falar, não, aquele jogador é meu, eu quero ele. O Mané falou que ele só foi pro Liverpool porque o Klopp ligou para ele. E aí entra, porque o Klopp ligou pro Draxler e conversou com ele, o Draxler aceitou, assim como o Mané, mas o Mané teve caráter. O Mané falou e ele disse também que teve proposta do Tottenham. O Tottenham também queria levar o Mané. Escolheu o Liverpool por ele ter falado com o Klopp. E uma conversa com o treinador, porque não é qualquer treinador. Você não adianta você falar, o Guardiola é o melhor treinador do mundo. O Guardiola não liga pra ninguém. Sim. O Guardiola, todo mundo sabe que o Guardiola é um tremendo de um pau no cu. Todo mundo fala isso. Não sou eu. Todos os jogadores falam isso. E isso é muito veiculado na imprensa, não é invenção, não. Eu realmente acredito nisso. Essa é a realidade dele. Ele ligou só pro Maurício, porque o Maurício disse que ele liga. Douglas Costa e Gabriel Jesus.
Ah, é verdade. O português dele. Tá, MV brasileiros, então. Vamos deixar assim. Ele tá exercitando o idioma, pô. Ele quer assumir a seleção brasileira um dia. Tá, então ele tá cavando o lugar do Tite. Mas, né, nesse caso, pronto, ele viga, mas eu não vejo ele com o mesmo cuidado, com o mesmo tato com os jogadores. Porque uma coisa que o Ibra já falou no tempo de Barcelona, que ele era um grande treinador, mas um péssimo ser humano. E a gente já teve críticas assim também com o Rafa Benítez, né, no tempo do Liverpool, que falava que o vestiário não era tão bom porque ele não era humano, ele era muito frio, ele era muito inacessível. Mas o Klopp não, a gente sabe, o Klopp vibra, o Klopp chora, ri, o Klopp grita, o Klopp só faltou beijar na boca do Kahn hoje porque ele estava bem. Então vê um certo cuidado, um certo amor. Quando o jogo acabou, o Klopp abraçou o Lovren com mais força, porque o Lovren estava machucado há muito tempo e fez uma grande partida. Então ele tem um cuidado com o jogador que a gente não encontra em qualquer lugar. Então eu confio nele porque ele traz um clima positivo. E a gente sabe que nenhum time consegue tudo quando o clima é ruim. Então se tá com um clima bom e tá todo mundo feliz, a lógica que todo mundo que tá feliz com o treinador queira mostrar serviço porque Jogar o por treinador... ele, né? Jogar por ele, exatamente. Muito obrigado, Pedro. E eu confio totalmente no Klopp. Não vou blindá-lo. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou falar. Por exemplo, quando ele demora a substituir em alguns jogos, eu reclamo, eu acho que ele tá errado. Ele tem que substituir. Exatamente, ele já falou. Se ele tiver inseguro com o banco que ele tá levando, ele tem que mudar, ele tem que levar outro banco. Porque se ele não confia no banco ao ponto de ir lá, então ele não tem que levar aquela galera pra vir. Deixa sem banco e pronto. Perfeitamente. Nossa, eu fui tão revoltado agora. Né? Foi. Pelas barbas do profeta! Você está ouvindo o Melwood Pub. Então, galera, vamos ao momento do palpitão. Vamos fazer palpite de alguns dos próximos jogos do Liverpool. Toca a vinheta. ¡Tiró! ¡Perigo! ¡Oye, penalti! Partida empatada. Você perdeu. Alô, amigo ligado no Melwood Pub. É hora do palpite. Já estamos sob a música do International Superstar Soccer Deluxe. E bom, primeiramente, a próxima partida que o Liverpool tem pela frente é contra o Bournemouth e Anfield. E é aquele jogo que vai prender o coração do torcedor, mas eu quero saber de vocês qual é o palpite para esse jogaço. Mas eu tenho aquela preocupação de você se jogar contra times da parte de baixo da tabela, né? É a nossa sina dessa temporada, é o que vão se destacar muito ainda, né? Ainda há essa preocupação, mas eu acho que o time está se encontrando, o time tá indo bem, conseguiu vencer o Burnley e empatar com o City, né? Ou seja, ganhou de um time pequeno e empatou com outro. Aí, né? Eu acho que agora, depois dessa vitória contra o terceiro maior de Liverpool, deve vir uns 3-1 pro Liverpool, com um gol de Coutinho. Sempre, né? Ó, o Bournemouth tá em 12º no momento, mas lembrando que a nossa gravação está sendo feita antes da partida do Bournemouth contra o Southampton. E eu acredito que, sempre é o conjunto da obra, o Bournemouth vem de 2 vitórias. Vem de um 3-2 contra o West Ham e 2-0 contra o Swansea. E, independente da partida contra o Southampton, eu acredito que o Liverpool tem sim chances claras de vencer, mas tem que entrar focado. Porque em alguns momentos a gente perde pra gente mesmo, entra sem foco, entra sem muito, assim, se não desce muita atenção, e isso prejudica. Aquilo, sobe a cabeça e se acha bom demais, talvez, em algum momento. Mas o foco sempre é maior com os jogos maiores. Mas a gente tem mudado isso e tem focado em jogos menores também. E é o mais importante, né? Porque se você ganhou dos pequenos, você já tem já tem uma grande somatória de pontos. Eu vou falar o meu tradicional 1-0, gol daquele que entrar para substituir o Mané.
Maravilha. Guilherme, palpite pro jogo contra o Burnham. Então, eu já ia perguntar a colocação do Burnham, 15º, né, antes do jogo de Southampton, que ainda não aconteceu. Assim, todo time que vai jogar contra o Liverpool, que tá abaixo da 10ª colocação, já dá aquele medo na hora de palpitar, né? E, pra mim, o Liverpool tá jogando bem. Tem esses desfalques, o Henderson, a Aliana e o Mané agora. Mas eu acho que a gente ganha. Um pouco arcado, mas acho que a gente ganha. Eu chuto 3-2. Acho 3-2 pro Liverpool. Ele falou de emoção e tá chutando mais emoção ainda. Fazendo jus, na verdade. Bom, eu vou de 3-1. 3-1, um jogo que vai ter um sustinho no início, mas depois o time vai controlar a banho-maria, o Bournemouth vai ganhar por 3-1. Na sequência, tem o jogo contra o Stoke City. Exatamente. Um jogo que é carne de pescoço. No domingo, aliás, no outro sábado, dia 8 de abril. Fora de casa ainda, você. O que vocês acham? Nossa, eu acho que esse vai ser dificílimo. Eu tô tentando ser otimista aqui, mas eu acho que vai dar um empate aí. Vai dar uns 2-2. Stoke City é pedreira, é jogo difícil. A gente tem que reconhecer. Leandro. Acredito que realmente vai ser um jogo difícil. A gente tem visto que o Stoke dá uma pedra no sapato há muito tempo. Eu acredito, assim, deixa eu ver aqui qual é a posição do Stoke. O Stoke acabou de perder para o Leicester por 2-0, fora de casa, e vai querer vencer a todo custo. Vai querer vencer e vai para cima do Liverpool. O Stoke tá em nono. Então, mesmo perdendo, tá em nono. Mas se tivesse ganho, não passaria o West Bromwich, que é o 8º. Então, estaria em nono mesmo assim. Mas, de qualquer forma, a gente precisa, né? Tanto o Bournemouth quanto o Stoke, a gente precisa vencer. E eu vou cegamente com o meu 1-0. Meu 1-0, mas dessa vez vai ser gol do Firmino. Olha aí. Guilherme. Então, é igual o Cleiton tentando ser otimista, né, esse jogo, porque vai ser um jogo difícil. Só que eu acho que o Liverpool consegue passar também. O Liverpool recuperou a confiança, principalmente depois que o Coutinho recuperou a confiança. Tem as lesões também, né, problema pro jogo contra o Bournemouth também. Mas eu chuto 2-1. 2-1 pro Liverpool. Eu vou na mesma onda do Cledi. Acho que o empate vai acabar sendo empate. Vai ser aquele puro jogo difícil, jogo feio. Acho que vai ser 1-1. Aquele joguinho bem econômico. Meio chato, né? Porque geralmente eu lembro de alguns 0-0 contra o Stoke que tiveram muita emoção, mas mesmo assim foram 0-0. Então, burocrático pra caramba. Tudo pode acontecer. E a Premier League também, né? E o último... a Premier League. Só pra complementar então, o último palpitão vai ser Liverpool fora de casa contra o West Brom no domingo, dia 16, em West Bromwich. Pedreira também. Pedreira, É um time- Pode É falar. um time chato. É um time chato de jogar também. Porque vai ser. É um time que joga muito no contra-ataque, muito defensivo, muita bola alta. Esse é o medo. O medo que perpassa o meu ser quando o assunto é Liverpool é bola alta. Vai ser sufoco contra o Stoke, vai ser sufoco contra o West Brom, mas eu acho que esse jogo a gente ganha uns 2-0. Beleza. Leandro, palpite. 1-0, né? Eu sou o garoto que... Só vale 1-0, né? Só vale o garoto, não, pra mim não tem outro resultado. É 1-0 e o Liverpool na cabeça. Mas esse vai ser gol do Mané. 1-0 e apostado. Esse vai ser gol do Mané. 0-0 pra mim é resultado perfeito, né? Vitória é vitória. Mas eu vou torcer muito por um gol do Mané, porque se o Mané fizer gol é porque ele vai estar jogando. Então, eu torço muito, porque eu não quero que o Mané fique de fora pelo menos, sei lá, um mês. Porque se o Mané perde 3 jogos, ele já prejudica muito. E se ele perder um, já é ruim. Aí se ele começa a perder 3, 4 jogos, a gente vai oscilar. E esse é o meu medo, não quero que o Liverpool oscile. Então, torcer pra volta do Mané, o Mané vai voltar nesse jogo, vai dar show. O Liverpool vai poder fazer 20, mas só vai fazer 1-0 e eu acerto. Belezinha.
Sempre econômico, Leandro. Econômico. O Leandro, a tabela final ideal do Leandro é 38 vitórias do Liverpool com um saldo de gol de 38. Exatamente. Guilherme, teu palpite pra West Brom e Liverpool? Assim, eu olhei aqui agora, o West Brom tá em oitavo ou nono, não lembro, já esqueci. Oitavo. Oitavo? Tá em oitavo. E eu acho, assim, economizando palavras, eu acho que dá 1x0 pro Liverpool. Parece que eu estou fazendo escola, não é mesmo? Eu vou ser um pouco mais maluco, assim. Acho que esse vai ser um jogo Então, pra lá de emocionante. Vai ser, sabe aquele jogo que eles fizeram com o Arsenal cheio de gol? Eu acho que vai ser 3x2 pro Liverpool. Eu pensei que ia chutar um 5x4, assim, que tava Eu maluco. também. Eu tava pensando. Tava maluco? Eu já imaginei 7x7, sei lá. Não, eu tava pensando Encaixa. num 5x3, mas acho que o West Brom não tem tanto calibre pra fazer 3 gols num jogo só. Apesar de Não ser- zica a gente, Maurício. Não zica a gente. Atenção, ouvintes. Se a gente perder pro West Brom, a culpa você já sabe de quem é. Já sabe quem é. Já sabe quem já mandou aquela. mano, nada a ver. Esses West Bromwich. Eu duvido que vocês façam 3 gols. Mas o que eu quis dizer é que, tipo, eles são um time mais fechadinho, aquele time de futebol. Eu acho que se Eles fizerem jogam mais gols, numa vão fazer bola. 2. Na esperança de uma bola vadia, né? Que tu quer dizer? Isso, eu acho que eles vão Quero querendo gato fazer gol, achar gol é que eles vão querer fazer. Isso, exatamente. Então, eu vou de 3x2, que é um palpite mais lúcido e mais possível. Bom, a gente já fez o palpite, a gente já discutiu assuntos pertinentes e acho que agora é hora de nós nos despedirmos, né, meus amigos? Foi um coro, assim, foi. Mas o. Foi mas até o coreográfico, parece que foi combinado. a parte do. Ah. A parte do Guilherme foi mais ou menos um A sertanejo, né? O falsete. É o sangue. Falsete. Bom, então para fazermos aquelas despedidas de sempre, eu queria primeiro pedir aos nossos caros comandantes de participação aqui, Cledi e Leandro, que deem seu tchau. Primeiro, Cledi, dê o seu tchau pro nosso público ouvinte do Melwood Pub, claro, dando as redes sociais aí, e dê a sua última mensagem de fim de programa. Então, eu novamente sou grato por estar aqui. É sempre muito divertido estar com esse time de especialistas, engenheiros da bola parada, certo? Volto a fazer o meu convite de sempre, que vocês sigam as redes sociais oficiais do Liverpool no Brasil, que a gente desempenha esse trabalho de aproximar vocês do clube, né? E em seu idioma nativo, mesmo idioma que a Carla Pérez, né? Então, é isso, um forte abraço e a gente se vê nas próximas vezes. Segue lá no meu Twitter também, @Cleidinho Cavalcante. Leandro Martins, o seu tchau pro público, suas redes sociais, faça a sua presa. Oi. Gostaria de agradecer a todos aqueles que acompanharam o meu Wood Pub. Eu sou o Leandro Martins, eu sou o dono da página LFC Supporters Brasil. Estou aqui, como sempre, mais uma vez, agraciado com a presença dos amigos. E agradeço a oportunidade. Se você quiser conversar comigo, me xingar, reclamar de alguma coisa, ou apenas conversar mesmo, sei lá, trocar amor, ser carinhoso, porque a galera geralmente quer falar com a gente pra brigar. Qualquer coisa, @LeandrickPed, ou pode falar também no Twitter da página, LFCS Brasil, ou no Facebook mesmo também, Liverpool Supporters Brasil. Então, qualquer coisa, estamos aí. Um abraço. Olha aí, tá aí o nosso locutor de motel com sua voz de veludo. Pois então, chegou a hora de nós nos despedirmos também do nosso querido convidado Guilherme Sansaloni. Eu queria agradecer imensamente a tua participação, foi um prazer então te receber aqui no Melwood Pub pela primeira vez. Dê o seu tchau, diga suas redes sociais, faça sua pesa com o nosso ouvinte. Então, obrigado aí vocês três, que eu gostei muito. Quando o Maurício lá me chamou, eu confesso que eu até fiquei um pouquinho nervoso e tal, mas quando começou e eu fui falando e a gente foi trocando ideia, eu até gostei muito. Me sigam nas redes sociais, eu sou o ADM principal e criador da Merseyside Reds BR, @Merseyside Reds 3.
E me siga no pessoal também, que é Gui Sansalone 3. Sansalone do jeito que pronuncia, com I no final. É bom que é um cara que padroniza, né? O Master Side Red 3 é o Gui Sansalone 3. Então fica aí a dica, você não se perde. Tudo em Exatamente, casa. se for pra usar, usa o número. Escolhe um número e usa. Não é Sansalone Claro. nem 2, é o 3. O 3. É isso aí. É muito amor. Boa. É muito amor ao Sakura, né? É muito amor. Acho que o Sansalone já correu. Buenos, então, galera, esse foi o Melwood Pub, edição de número 9, o podcast mais querido sobre o Liverpool, o podcast que você mais adora. Eu sou Maurício Simões, @Maurício Cola no Twitter, Facebook também, lá Melwood Pub, siga lá, facebook.com/melwoodpub, @melwoodpub no Twitter. Vá lá no nosso blog, muita coisa boa no nosso blog. Crônicas, análises, também curiosidades, dicas culturais e, claro, outras coisas aí também sobre o podcast, multimídia em suma. melwoodpub.blogspot.com.br. Também vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Maurício Cola, inscreva-se no nosso canal. Vá também lá no iVox e no TuneIn Rádio e procure por Melwood Pub, você vai ser feliz e nos encontrar lá. Se inscreva nos nossos canais lá no iVox e também no TuneIn Rádio. Todos os nossos programas estão sediados lá. Também nosso programa estará disponível no ForShared para download. E é isso aí. E fique com Poetry Motion para se despedir. Aquele abraço e tchau!